Olá, você está no ar mais um Talk Up. Hoje a conversa vai ser com um mestre de capoeira que resolveu montar um instituto para desenvolver os jovens nas comunidades. Seja muito bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, novamente obrigado pela oportunidade. E vamos lá, eu chamo você de Miguel, de Vampiro, como você gosta de ser chamado? Hoje, se você perguntar Miguel na capoeira, dificilmente alguém vai saber quem é o Miguel. Então, na capoeira, todos me conhecem como Vampiro. Na verdade, então, Vampiro, vamos lá. Como que começou a capoeira na sua vida? Você foi um jovem, uma criança muito levada e foi um instrumento de transformação também para você? Sim, eu tive alguns contatos com a capoeira, né? Informais, não foram sistematizados. Eu vim de comunidade, né? Morei na Avenida Nambi, em Jundiaí. E posteriormente eu fui para o bairro Rio Acima, né? Monte Rei, já quase chegando em Louveira, e foi lá o meu contato sistematizado. Então eu tive contatos anteriores, mas como vim de comunidade, uma família um pouco, né, bastante humilde e confesso que até desestruturada, né? Então não tinha assim muitas regras, a gente não respeitava muitas regras. Então a capoeira ela foi uma ferramenta que transformou a minha vida. E assim, isso lá atrás, né? Assim, você começou cedo na capoeira? Comecei, sistematizadamente, eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos. Sistematizado o que é? Na verdade, um método de ensino? Isso, quando eu fiz parte de uma escola, de um método de ensino, porque até então eu treinava, no final de semana eu ia com um colega, eu tenho até uma história aqui em Várzea, ali na Vila Popular, porque meus avós são aqui da Vila Popular. E final de semana tinha um pessoal que treinava capoeira, né? E aí quando chegava eles estavam na rua e eu ia visitar minha avó e eu treinava capoeira ali na rua com eles. Aí tem um colega que brinca e fala, eu fui seu primeiro mestre, hein? E isso ainda lá na década de 90, início, né? 95, 96. E assim, e por ser um mestre é tratado com respeito, na verdade, ou qualquer um é mestre, ele já era mestre? Não, na verdade... Era um colega, sim. Era um colega, ele fala no sentido da brincadeira, né? Porque ele treinava, ele nem deu continuidade, mas ele iniciou antes, né? A capoeira parou e toda vez que ele me vê, ele brinca, foi seu primeiro mestre. E na verdade foi uma das pessoas que me incentivou a treinar a capoeira, né? Entendi. E depois ele parou e não deu continuidade. Hoje você é mestre, foi qualificado, nomeado, é assim que se fala ou não? Cada escola tem uma forma de trazer uma nomenclatura, né? Então eu fui reconhecido como mestre. Isso, tive o reconhecimento como mestre de capoeira. Na verdade, a pergunta é, por que você montou um instituto para levar até a comunidade, devolver para a sociedade, ou ter as pessoas terem acesso ao que você teve, é isso, né? Isso, exatamente. A minha ideia é encontrar jovens como eu, naquela idade que não tinha muitas condições, né, para fazer alguma atividade, porque se a gente perceber nas periferias não se tem possibilidade de lazer, ou mesmo de cultura, né? A cultura, a gente percebe que ela está muito centralizada. Então a minha ideia era levar a cultura aonde não chega, onde o poder público não levava a cultura. Então, durante muito tempo eu fiz isso de forma inteiramente gratuita, né? Na verdade, você nem era mestre ainda quando você um projeto. Você já tinha vontade de desenvolver a capoeira, é isso, né? Isso, mesmo antes de receber o título de mestre, né? Eu tinha essa ideia que eu devolveria para a sociedade aquilo que me foi oferecido, né? Então, mesmo antes de ser mestre de capoeira, eu desenvolvi esse trabalho nas comunidades. Na verdade, você também é da rede estadual de ensino, né? Um professor também. E você, então, já começou a encontrar os neuroatípicos, que coisa não era muito difundida, não é querendo difundir, não era muito divulgado. Se tinha, mas não se falava. Se escondia muitas das vezes, né? E a capoeira você enxerga como algo de transformação também, não é? Sim, sim. Tanto as crianças, né, de uma maneira geral, porque quando eu treinei a capoeira não tinham muitas crianças, né, em idade pré-escolar ou educação infantil. Era sempre a partir dos 10, 12 anos que já eram pré-adolescentes. E também não se via crianças neuroatípicas, né? Tinha-se ainda esse preconceito, não só com a capoeira, mas de colocar esse medo de colocar a criança neuroatípica ali, com a atividade. E aí eu percebi que a capoeira era uma forma de
possibilitar essa interação, né, com as crianças E neuroatípicas. você tem algum caso, assim, que assim, o trabalho é o mesmo, na comunidade, nos lugares que você tem os projetos, tem muitas crianças que vão? Existem as especificidades, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, na Ponte São João, que ele é aberto ao público, e aí eu tenho lá duas alunas que elas, né, têm TEA. Então não é específico, elas participam juntamente com as outras turmas. Mas nós temos um trabalho lá no bairro do Champirra, que é um trabalho onde todos os estudantes, eles são neuroatípicos, né? Então, e não é só TEA, né? Lá a gente também tem síndrome de Down. Então, é um trabalho bem legal e tem um profissional que é capacitado, gabaritado para isso, que faz parte do nosso projeto. Na verdade, precisa para falar a linguagem, né? Porque, e assim, elas estão no meio, assim, lá na Ponte São João, elas estão no meio dos demais, né? Na verdade, sim. Não tem diferença. Não, elas fazem o trabalho, né, juntamente com todos os outros, né, estudantes lá. E já, como eu expliquei para o senhor, lá no Champirra, é que coincidiu do grupo mesmo que faz parte ali da escola, né? Eu tenho outras crianças que não são neuroatípicas que vão visitar, então acabam, né, praticando e ficam ali porque não existe essa diferenciação, né? Como que chama esse projeto? Gingando e Estudando. É obrigatório estar na escola, então. Exatamente, não só estar na escola, as notas, né? Você tem que ter boas notas, tem que ter frequência, porque uma coisa está atrelada à outra, né? A frequência, as boas notas, e também precisa ter o acompanhamento dos pais. Então é assim, não adianta ser bom na escola, ser bom na capoeira e não ser bom em casa. Então, é um conjunto. Ele tem que ter bom comportamento em casa, tem que ser uma criança que respeita a família. Você lá atrás respeitava a sua família, respeitava os pais? Não tinha isso? Eu confesso que o meu pai, como eu disse, né, é uma família um pouco... meio fora dos padrões. Fora dos padrões, né? Ou se a gente pensar nas comunidades, é dentro dos padrões que nós vivemos dentro das comunidades, né? Então, não se importava muito para onde eu ia, para onde que eu voltava, não se preocupou com essa questão escolar, então era diferente. Mas eu não era, confesso que eu não era um garoto determinado a estudar, não tinha muito compromisso. E aí foi quando eu conheci a capoeira, né, sistematizada, como eu falei. Vou até citar o nome dos meus mestres, o mestre Dema e o mestre Anderson, né, que foram as pessoas que ajudaram a transformar a minha vida e ser o que eu sou hoje. Na verdade, a capoeira transformou, porque eu já pesquisei um pouco e você conseguiu uma bolsa de estudo na escola de ensino através de uma bolsa, através da capoeira. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que foi, você ajudava... Era um projeto de extensão. Eu sou a minha primeira formação em educação física, né? Pela Escola Superior de Jundiaí, que é a ESEF, e tem um projeto de extensão na ESEF. E eu era bolsista, então eu dava aulas de capoeira. Primeiro bolsista no de capoeira? Você foi o primeiro, não foi? Eu falo que eu sou o primeiro jundiaiense, né? Porque eu sou natural de Jundiaí. Tiveram outros bolsistas da mesma época, mas de Jundiaí mesmo... Mas da capoeira também ou não? Da capoeira sim. Porque nós tínhamos um outro bolsista que ele veio de Barretos, colega também, capoeirista, né? Que veio de Barretos. Eu até conheço esse cara. Conrado Ribeiro. Conrado, um excelente profissional. E nós desenvolvemos nessa época. Conrado. A gente brincava nessa época que não era ESEF, era ESCAF, Escola Superior de Capoeira e Forró. Porque ele gostava muito de forró e eu gostava muito de capoeira, e a gente fazia esses projetos acontecerem. Então, trabalhamos com capoeira, eu levava até hidrocapoeira, acho que foi um dos primeiros momentos que eu ouvia-se essa palavra. Hoje já tem bastante, mas naquela época a gente trabalhava a capoeira dentro d'água, né, como forma de hidroginástica através de movimentos de capoeira. Você fez uma escola superior de educação física. A capoeira é um esporte, é uma cultura, é uma luta? Tinha na grade da ESEF? Não tinha, né? Como lutas tinha na grade. E aí, um momento de lutas, o professor Vanderlei, ele solicitou, inclusive, que nós trabalhássemos a capoeira como luta, né? Porque a capoeira, na sua essência, ela é luta. Então, o professor oportunizou que nós fizéssemos isso, e posteriormente nós fizemos um evento, um encontro jundiaiense de capoeira, né, na universidade, lá na ESEF,
trazendo mestres do Rio de Janeiro, aqui mesmo de Jundiaí, trabalhando como se fosse um congresso de capoeira, um congresso de capoeira. Na verdade, logo Jundiaí vai virar uma capital da capoeira, que tem muita gente boa aqui, né? Esse é um dos projetos, já estou dando spoiler, esse é um dos projetos que eu tenho em mente, Jundiaí, a capital da capoeira. Olha, na verdade vai sair coisas boas daí. Na verdade, você sempre trabalhou com a capoeira, né? Na verdade, você é um idealizador e quer que as coisas aconteçam através da capoeira, né? A capoeira, como eu disse, é uma ferramenta. Eu acredito muito nela como ferramenta de educação, de transformação, porque o capoeirista, ele não é só um jogador, né? Ele é atleta, ele é compositor, ele é artesão, porque ele faz o instrumento, né? O capoeirista faz o próprio instrumento. Ele compõe a musicalidade, as músicas são compostas por capoeiristas, né? Vestimenta, hoje nós temos também, o próprio capoeirista confecciona o uniforme e acaba fazendo disso uma forma de renda. Eu já vi um mestre todo de um paletó branco muito bonito, um berimbau na mão. É você, né? Você usa, né? Na verdade, assim, como eu disse, cada escola tem a sua filosofia. Na nossa escola, é uma herança que eu herdei do meu mestre, nos dias de formatura, você tem que estar alinhado, tem que estar de terno. Para você se formar, você tem que estar com a sua melhor roupa, né? Então... todos os capoeiristas que vão se formar? Todos os capoeiristas vão se formar dentro da linhagem que eu sigo, que é, né, a do mestre Dema e do mestre Anderson. Qual que é a linhagem? Então, a gente joga capoeira mista, né? Tem essa pergunta, você joga capoeira Angola, capoeira regional? É na minha concepção, eu respeito todas as outras, né, concepções. Mas como eu vou dizer que eu sou capoeira regional se eu não bebi na fonte da capoeira regional? Como que eu vou falar que eu sou angoleiro se eu não bebi na fonte da capoeira Angola? Então, a gente trabalha uma capoeira dentro dessa contemporaneidade que a gente fala, né, que é a capoeira contemporânea, e a gente joga de acordo com o ritmo que o berimbau tocar. Então, treina, se prepara para poder... Todas as frentes. Exatamente. Fala assim, você é angoleiro? Não. Mas se tocar Angola, se for jogo de Angola, nós vamos jogar Angola. Inclusive, né, desculpa a falta de modéstia, eu fui recentemente campeão dos jogos regionais, né, na região 4, porque é dividido em 8 regiões esportivas. Eu representei Hortolândia e eu fui campeão, né, tirando a maior nota, né, desde quando eu treino, que é a nota máxima dentro do jogo da capoeira Angola. Na verdade, é uma disputa ou não? É uma disputa. Os jogos regionais você faz 2 jogos e 2 lutas. 2 jogos de capoeira Angola e 2 jogos na capoeira regional. Na verdade, é contato também, né? Isso. Todo golpe é para acertar, é intenção e intensidade, né? E toda rasteira é com intenção de queda. Então, é a luta, mas sem colocar em risco a integridade física do seu adversário. Então... E a pontuação é de que você acertar ou derrubar? Na verdade, a pontuação é de 0 a 10. Né? Então, eles falam que você já começa com 10. Então, quando você trabalha fora dos ideais que eles acreditam, porque cada competição também é uma competição. Eu estou falando dentro dos jogos regionais do estado de São Paulo, né? É dentro da capoeira regional de mestre Bimba e dentro da capoeira Angola, né, de mestre Pastinha. Na capoeira tem idade? Assim, o seu projeto ele atende só crianças? Não, o projeto ele atende crianças, jovens, adultos. E senhores adultos? Isso, a gente fala melhor idade, né? A gente tá brincando. Tem um projeto lá em Louveira, eu falei aqui em off, que a gente escreve alguns projetos, lei de incentivo, porque a gente busca esses parceiros. E quando a gente não encontra esses parceiros, a gente tenta alguns recursos por meio, né, das políticas públicas, né? E em um desses recursos a gente escreveu um projeto em Louveira que chama Louveiraça, no Compasso Ancestral. E aí nós temos, né, uma senhora lá, não vou falar idade, né, por questão, né, ética, eu não conversei com ela, mas ela é uma senhora, uma idosa, e ela enche os olhos e vê ela praticando, né, a capoeira. E ela falou tem um depoimento dela. Depois o pessoal quiser dar uma olhadinha lá na rede social, acompanhar. Isso. Vocês vão perceber que ela dá o depoimento, que ela sempre teve vontade de aprender a capoeira e agora ela está realizando o sonho dela, que é aprender a capoeira. E assim, quem que foi os negros, os escravos que montaram a luta, que desenvolveram a luta? Ou ela vem se transformando dia após dia? A capoeira, quando ela foi criada pelos escravos, novamente, né, dentro dos meus estudos, porque existem linhas de estudos diferentes, né? Eu acredito que a capoeira,
ela foi criada no Brasil. Porque quando você pega os registros, você não vê registro da capoeira na Europa, por exemplo. Entendeu? Da capoeira. Existem outras artes similares, mas a capoeira, como é hoje no Brasil, é só aqui no Brasil. Então, os negros que eram escravizados de todo o continente africano, que tinham como destino o Brasil, aqui eles desenvolveram a capoeira, né, com essa mistura de... Né, porque a gente fala... Às vezes o pessoal vai falar África. Não, é o continente africano, é vasto, né, é grande. E aqui no Brasil ela foi desenvolvida como a gente conhece hoje, como capoeira. E por que capoeira? Porque é rasteiro, é isso? Isso. Uma das referências é que era capoeira é tupi-guarani, capoeira, mato, ralo ou vegetação rasteira, né? Se a gente for ler ao pé da letra no dicionário, então era o lugar onde eles utilizavam para treinar. E aí, capitão do mato tinha que capturar aquele escravo, que fugiam, né? Aqueles que fugiam, e quando ele chegava todo machucado lá pro senhor de engenho, falava, o que aconteceu? Ele fala, fui pego pelos negros na capoeira. E aí acabou criando, né, essa ligação da capoeira. Como eu falei, existem outras, né, referências que acabam falando que é por conta de um cesto, que é uma linhagem que eu não pesquisei a fundo, mas eu acredito nessa, né? Que era onde os negros utilizavam para a prática da capoeira. E a capoeira se faz sem instrumento ou não? Não. A princípio não haviam instrumentos, né? Os instrumentos chegaram na capoeira posteriormente. Hoje, cada escola também trabalha com determinados instrumentos. Você confunde, sei que você tem a dizer, mas das raízes africanas, das religiões de matriz africana, por causa do atabaque, por causa de um único instrumento, se rotula muito a capoeira, que os evangélicos, os católicos, os protestantes ficam meio resistentes à capoeira por achar que são de matrizes africanas, né? Ele é um preconceito que existe há muito tempo, hoje um pouco mais velado, antigamente era mais escancarado, perdão da palavra. Você estava com a atabaque, já falava que você, né, ia fazer, como vulgarmente chama, lá vai fazer macumba. Então, assim, existe ainda esse preconceito com relação à capoeira e à religião de matriz africana, que, na verdade, assim, é falta de conhecimento, né? Eu sempre, quando vou explicar sobre capoeira, eu começo dizendo assim, o que normalmente um meliante, né, utiliza para fazer um assalto? Vai usar uma arma. Revólver, por exemplo. O que a polícia usa para combater a violência? É uma arma, é o mesmo objeto com finalidades diferentes. Então, na capoeira, o atabaque ele tem uma finalidade rítmica. Então, é dessa forma que eu acredito, como eu expliquei, né? Existem capoeiristas que são oriundos de religiões de matriz africana? Sim, como existem católicos, como existem protestantes. Assim, eu acho que que na verdade a capoeira não tem religião, mas o capoeirista tem, é isso? É exatamente isso. O capoeirista ele é livre para ser o que ele quiser. Você nos seus projetos, você nem fala sobre isso? Não, a gente procura não trabalhar, principalmente como a gente trabalha com muitas crianças, né? A gente evita qualquer tipo de menção religiosa, até saudações. Eu tive recentemente, né, uma conversa, a gente pode fazer uma oração na aula, a gente pode fazer em um outro momento. Na aula não é o momento da gente fazer a oração, porque a gente já carrega esse... Já é rotulado, né? Isso, aí eu vou dar margem para as pessoas que não conhecem falar. Mas cada um tem direito de fazer a sua oração dentro do seu momento, pode pedir para que outra pessoa faça, mas dentro do meu momento de aula, eu já expliquei, todos os professores, todo mundo que trabalha dentro da nossa escola sabe que a gente não mistura essa questão religiosa. Você tem uma escola e tem um projeto, um instituto, né? Isso. Que assim, o instituto, vamos pensar no instituto, é o macro, porque o instituto ele não trabalha só a capoeira, porque o jovem de periferia não faz só capoeira. Você entende? Eu sou apaixonado pela capoeira, mas nem todos são. E a gente tem que respeitar. Então, eu também tenho que oferecer outras modalidades. Então, a gente tem outras modalidades, modalidades inclusive iniciando, né, agora. E a Escola de Capoeira Gingana Estudando, esse é o projeto que já tem mais de 20 anos. Que presta um serviço. Que presta um serviço para o Instituto. Isso.
Na verdade, você está expandindo, você está formando mestres, ó. Como está esse processo? Isso, a ideia é justamente essa da cultura, né? Você continuar o legado, porque daqui 50 anos, poucas pessoas vão saber quem é o vampiro. Daqui 100 anos, uma quantidade menor. Daqui 200 anos, eu costumo brincar com os meus alunos. E aí, como que é o nome do seu tataravô? Então, vai ser só uma lembrança, mas e quem vai ficar? Quem vai perpetuar? Então, a ideia é que a gente consiga, né, dar continuidade à cultura, né? Às manifestações da cultura popular. A sua família tem mais capoeirista ou não? Só você que ingressou? Da minha Irmãos? família. Meus irmãos não, eu tive bastante pessoas, eu tentei influenciar muita gente da minha família, né? Mas infelizmente, porque precisa de uma dedicação. Né? Mestre Bimba, né, que é um grande capoeirista, ele falava que a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Não vou nem discordar nem concordar dessa fala, mas eu posso dizer que parte dessa fala é que ele quer dizer que precisa de dedicação. Não pode ser de qualquer jeito. A capoeira ela exige uma cobrança, uma disciplina, como toda arte marcial. Mas eu tenho sobrinhas que treinam, tenho a sobrinha que treina no Loveraça, a minha filha mais nova, ela treina, a Luísa, a Isabela, que é a mais velha, treinou durante bastante tempo, hoje por conta, né, trabalho, estuda, ela não consegue treinar. Meu enteado treina. E assim vai. E assim a gente tenta. Você está seguindo o legado. E assim, tem os projetos, a ideia é ampliar, você precisa de recursos, né? Porque eu sei que você fornece material, né? Os instrumentos, as vestimentas, né? O Instituto já permite que as crianças que entram lá tenham um material para jogar capoeira, é isso? Isso, para capoeira a gente já tem, né? O material, o instrumento para elas poderem fazer. Não são todos os projetos, mas tem projeto que a gente tem parcerias, né? E aí com a ajuda desses parceiros a gente consegue uniformizar algumas crianças, porque o projeto ele é inteiramente gratuito, né? Então desde da mensalidade que não tem, né, até a vestimenta. Isso a gente falando para as crianças, que a gente tem essa preocupação com as crianças e com os jovens. Então a gente busca essas parcerias. Na verdade, assim, nas comunidades tem muito tráfico, tem muita a vida fácil, né? Que assim, como que é para você vivenciar isso, de tirar também, trazer o jovem para um projeto e não estar na rua pensando besteira, namorando coisa que possa lesar um terceiro aí. Eu confesso para você, até me emocionei agora um pouco, porque assim, eu vim de comunidade e eu dou aula toda quinta-feira em uma comunidade. E aí a gente chega na comunidade, a gente já vê, né, algumas crianças com comportamentos inadequados, né, pelo que a gente acredita, pelo que a gente idealiza. E, infelizmente, elas veem alguns tipos de comportamento um espelho. E aí, quando a gente chega com a capoeira, ela fala, opa, eu posso ser isso aí também. Eu quero ser isso aí. Então, dá esse sentimento, poxa, estou fazendo o meu trabalho, está acontecendo, então a gente tem um grupo de crianças, eu brinco que a gente não sabe de onde surge. Quando você olha, tem 30, 40 crianças dentro de um espaço, dentro de um salão. É aberto? É aberto. Isso. A princípio, nós tentamos fazer com matrículas, mas o que acontece? Eu não posso segregar, não posso falar, você não pode fazer porque seu nome não está aqui. Ele chegou ali, ele vai treinar, então é uma capoeira permissível mesmo para a comunidade, de forma que quem chegou, às vezes chega um pai, e também tem alguns depoimentos lá na rede, como eu te falei, que hoje eu tenho alunos que os pais foram meus alunos. E aí ele fala, por que você veio treinar? Meu pai treinou capoeira, falou que é bom e eu estou vindo aqui. E eu tenho muitos exemplos, né, que ele fala, mestre, se não fosse o senhor, eu não estava aqui hoje. E o maior exemplo é o professor Miquim, na capoeira conhecido como Miquim, né, o William, que ele é fruto de um projeto social, hoje é pai de família, inclusive a filha dele nasceu semana passada, a Dandara, nome forte, né, nome de guerreira, e ele fala que a capoeira mudou a vida dele. Então olha para você ver como a capoeira transforma a vida das pessoas, né? Tem muito projeto aí, acho que tem que sair do papel, que tem muita coisa boa para acontecer, né? E precisa de pessoas bem intencionadas, né? Que nem o Júlio, você acho que você já transformou a sua vida e vai estar transformando a vida de outras pessoas, né, através da capoeira. E assim, incentivando. Que assim, como você falou, você pega a família, traz a família, a bebida alcoólica para os mais velhos,
aos estudos, que é imprescindível, né? Sim, sim. Que nem todo mundo consegue viver do esporte, né? Tem que ter uma formação, né? Sim, é difícil. E mesmo quem vive do esporte, vive durante um período, né? A gente tem essa ilusão aí do futebol, por exemplo, que é um esporte que é midiático, mas é um percentual muito pequeno de quem viveu do esporte, né, do futebol, por exemplo, e não precisou fazer mais nada. Então, precisa ter um plano B. Eu preciso estudar, eu preciso ter outras fontes de renda, eu preciso, né, mais do que a questão da fonte de renda, é saber quem eu sou, entendeu? Eu falo, quando eu vou trabalhar na capoeira, o que eu falo? Quem sou eu? Como eu sou brasileiro, eu tenho uma arte genuinamente brasileira, eu não sei o que é a capoeira, eu não conheço. Eu não conheço a minha própria cultura. E eu costumo dizer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E aí um homem que não conhece a própria história, ele não conhece assim, né? Ô Miguel, nós estamos finalizando aqui. Eu gostaria de saber quais são os projetos futuros, o que você espera, o que está faltando para você. Eu gostaria de já decretar meu apoio ao seu projeto. Se precisar, conte com a gente. Que é um projeto bacana, é muito bonito de ver. Sei que estão com uma sede nova, que tem muita coisa a acontecer. Porque, assim, precisa de incentivo, né? Não só de boas intenções, mas de incentivo Sim, sim. de empresas, do poder público. Citou recentemente no nosso espaço físico tão sonhado, né? A gente está desenvolvendo algumas atividades. A ideia é começar o mais breve possível com o judô. Nós já temos a professora que vai dar as aulas. Recentemente o Kung Fu, tem um professor que vai desenvolver as atividades de Kung Fu. O xadrez. O xadrez. A capoeira, e a gente tem um projeto itinerante, né, que ele não vai acontecer todas as semanas, mas ele vai acontecer bimestralmente, que é a oficina de teatro. A gente vai trabalhar teatro para as crianças e jovens, né? E se o adulto quiser, também pode participar. A gente fala que participa de alguma coisa. Eu tenho mãe que foi na capoeira que era só para acompanhar o filho, e hoje ela quem incentiva, vamos lá, que vai ser uma atividade física para mim também. Legal. E é importante, né, que o poder público apoie essas iniciativas, que as grandes empresas, né, que os empresários que consigam enxergar o quão importante é o esporte, né, as atividades físicas, e que pode transformar vidas, né, pode mudar vidas, o esporte mudando vidas. Muito bom. Miguel, quero agradecer. Mestre Vampiro, quero agradecer você. O papo foi muito bom. Assim, construiu bastante coisa, abriu muita frente para mim, principalmente. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, viu? Dispor do seu tempo para estar divulgando um pouco mais o seu trabalho e a capoeira. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome do Instituto, em nome da Escola de Capoeira, né? E de todos os capoeiristas, porque o programa ele tem um alcance, né, muito grande, e aí eu não falo só em nome da minha escola, do Instituto, eu falo em nome de todos os capoeiristas e todos os mestres da cultura popular. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu.
Hoje o Bola ocupa, né, ocupa o posto de representante do Grupo Capoeira Brasil, que é uma escola de capoeira bem grande que nós temos, né? E hoje quem representa o estado de São Paulo é o mestre Bola 7, mas em outras épocas foi o mestre Girino, né? Que inclusive o Bola, Dentinho, o Wilson, todos eram formados do mestre Girino. Quanto tempo de formação? Então, tem essa variação de escola. Eu fiquei para virar mestre de capoeira há 25 anos. Tinha um respeito pelos mestres. Eu vejo hoje muito mais homogêneo. Algumas pessoas ainda resistem a compreender que juntos a gente é mais forte e está tudo bem, a gente respeita, e em alguns casos nem há essa necessidade, porque eles são autossuficientes para desenvolver o trabalho. Mas hoje, principalmente aqui na região metropolitana de Jundiaí, a gente temos até um coletivo. Então, eu tenho a minha escola, tem a ONG e eu faço parte de um coletivo de capoeira. Então, eu socializo com outros mestres, com outros nomes da capoeira, porque eu acredito que eu preciso aprender e que eu dependo desses mestres. Eles também precisam aprender com você. Exatamente, também, né? Uma troca. Uma troca. Exatamente, uma troca de saberes. Na verdade, assim, a capoeira não é um esporte olímpico. Se fosse você acha que seria mais difundido se fosse um esporte olímpico? Qual que é o grau de competição que acontece? Esporte regional, municipal? Não, nós temos, né, as competições a níveis municipais, né, que é o nível das escolas, estaduais, que é os jogos regionais, os jogos abertos. Nós temos também competições internacionais. E atualmente, eu não sei nem se eu posso falar o nome, porque... Manda bala. Posso falar? Tem uma competição muito grande, começou como VMB, acho que por questões de direitos, chama Volta ao Mundo Bambas. Então é uma competição que ela é muito similar ao UFC. Porque tem número, o UFC 10, Volta ao Mundo Bambas 8. E aí eles são contratados, existe um show business aí por trás, existe essas formas de incentivo, provavelmente de emendas parlamentares, né? Porque são eventos de grande porte. Não, mas eu acho que que precisa também, Precisa. Depois do Guga aqui, tem lá, o Gustavo Keita, que assim, o tênis que ficou mais difundido, todo mundo queria fazer. Porque assim, se conhece a cultura, né? Que assim, acho que precisa difundir. Então, assim, estar na mídia, né? Haver uma promoção é bem legal, eu acho. Sim, recentemente ela passou na TV também num canal específico, né? De lutas. A capoeira passou essa competição que eu citei, participou, e hoje percebe-se que tem essa preocupação também da capoeira em alto nível. Né, eu sei que o Anderson Silva era adepto da capoeira, né? Anderson Silva foi capoeirista, o Pelé foi capoeirista? Treinou capoeira. Você joga bola também? Não sei se eu já fui bom nisso, né? Joguei futebol amador durante bastante tempo. Recentemente, jogo veterano, né, por conta da idade, já tenho mais de 18, 35. Então eu jogo veterano. Fui campeão da 3ª divisão lá em Louveira, recentemente, da terceirinha, correndo com a molecada. Você era o zagueiro lá, falou assim, vem aqui, vou jogar. Eu jogo de atacante, você acredita? Recentemente falei do Júlio, né? Porque o Júlio é um parceiro, o Júlio Romanini, né? O imperador do futsal de Jundiaí. Ele esteve aqui. Eu falei com ele em dos nossos encontros lá na escola. Eu perguntei para ele qual era o jogador que ele teve mais dificuldade de jogar contra, né? Ele falou, o Falcão. Aí eu perguntei qual o jogador que você teve mais prazer de jogar. Antes dele responder, eu falei, professor Miguel. E passei o microfone e a gente foi fazer um jogo festivo, né? Ele é um cara fantástico. O Júlio é um cara que ajuda demais vocês, né? Sim. Através do FAUAS, que ele é assessoria, né, do FAUAS. Isso, ele faz assessoria do FAUAS, ele não tem tempo ruim, pode estar chovendo, ele entra na comunidade com a gente, ele quer saber se está dando tudo certo, se as famílias precisam de alguma coisa, né? O próprio FAUAS, né, como eu falei para a tia ali em off, eu quero deixar claro aqui, é uma pessoa que sempre apoiou a cultura, desde quando eu me entendo por capoeirista, desde a época de faculdade, que ele também é formado pela ESEF, ele sempre incentivou as práticas culturais e corporais, e sem divulgação. Ele falou, não, vai lá e faz o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Então, tem muita gente que na época de eleição, no período eleitoral, começa a procurar, né?
essas frentes, né? Sim, exatamente. E ele é a qualquer momento. Recentemente ele foi em um dos projetos. Eu avisei para os pais, falei assim, ó, ele vem aqui, ó, não é período eleitoral, ele vem porque é uma pessoa que acredita no trabalho e ele quer ver como o trabalho está acontecendo. Porque como ele apoia o trabalho, nada mais justo dele que querer entender, né, como está acontecendo, o que ele pode fazer para apoiar. E foi muito bem recebido lá e eu falei, você tá vendo? Não é só em época de eleição, né? O Júlio que precisa montar um projeto de futebol de salão, porque também eles perderam muitas quadras, né, na cidade. Não tem quadra, né? Ele precisava desenvolver um projeto com o Júlio, porque também tem muito a ensinar, tem muito a agregar para essa molecada aí, né? Ele é uma pessoa que tem um conhecimento vasto, é a pessoa correta para estar desenvolvendo, né? Eu não vejo nenhum nome com mais capacidade técnica e operacional para desenvolver um projeto de... O pessoal do Instituto já chamou ele lá para... Já. Recentemente o feminino, ele foi até acompanhar alguns jogos. Taça das Favelas, isso, porque nós fizemos uma participação no Taça das Favelas, a gente representou a comunidade Jardim Fepasa, e ele teve presente, foi lá, apoiou, Fauasa apoiou também, teve presente com a gente. E aí o que aconteceu? Essas meninas quiseram dar continuidade, porque também... É uma outra coisa, o Taça ele é bem legal, mas ele acontece em um momento específico do ano. E aí as meninas falaram, vamos continuar. E a gente continuou treinando, só que futsal, porque é difícil você reunir duas equipes, né, de campo para você treinar, ou 20 meninas para você fazer um coletivo ou um treino tático. A gente passou a treinar futsal. E aí o Júlio estava apoiando nessa parte técnica, né? Dando alguns toques pra gente, para dar continuidade. Tem muito projeto aí, acho que tem para sair do papel, que tem muita coisa boa para acontecer, né? E precisa de pessoas bem intencionadas, né? Que nem o Júlio, você acho que você já transformou a sua vida e vai estar transformando a vida de outras pessoas, né? Através da capoeira. E assim, incentivando. Que assim, como você falou, você pega a família, traz a família, a bebida alcoólica para os mais velhos, os estudos, que é imprescindível, né? Sim. Porque nem todo mundo consegue viver do esporte, né? Tem que ter uma formação, né? Sim, é difícil. E mesmo quem vive do esporte, vive durante um período, né? A gente tem essa ilusão aí do futebol, por exemplo, que é um esporte que é midiático, mas é um percentual muito pequeno de quem viveu do esporte, né? Do futebol, por exemplo, e não precisou fazer mais nada. Então, precisa ter um plano B. Eu preciso estudar, eu preciso ter outras fontes de renda, eu preciso, né, mais do que a questão da fonte de renda, é saber quem eu sou, entendeu? Eu falo, quando eu vou trabalhar na capoeira, o que eu falo? Quem sou eu? Como eu sou brasileiro, eu tenho uma arte genuinamente brasileira, eu não sei o que é a capoeira, eu não conheço. Eu não conheço a minha própria cultura. E eu costumo dizer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? E aí um homem que não conhece a própria história, ele não conhece assim, né? Ô Miguel, nós estamos finalizando aqui, eu gostaria de saber quais são os projetos futuros, o que você espera, o que está faltando para você. Eu gostaria de já decretar meu apoio ao seu projeto, se precisar, conte com a gente, que é um projeto bacana e muito bonito de ver. Sei que estão com uma sede nova, que tem muita coisa a acontecer, porque assim, precisa de incentivo, né? Não só de boas intenções, mas de incentivo de empresas, do poder público. Cito recentemente no nosso espaço físico tão sonhado, né? A gente está desenvolvendo algumas atividades. A ideia é começar o mais breve possível com o judô. Nós já temos a professora que vai dar as aulas. Recentemente o Kung Fu. Tem um professor que vai desenvolver as atividades de Kung Fu, o xadrez, a capoeira, e a gente tem um projeto itinerante, né, que ele não vai acontecer todas as semanas, mas ele vai acontecer bimestralmente, que é a oficina de teatro. A gente vai trabalhar teatro para as crianças e jovens, né, e se o adulto quiser, também pode participar. A gente fala que participa de alguma coisa. Eu tenho mãe que foi na capoeira que era só para acompanhar o filho, e hoje ela quem incentiva, vamos lá que vai ser uma atividade física para mim também. Legal, bacana. E é importante, né, que o poder público apoie essas iniciativas, que as grandes empresas, né, que os empresários que consigam enxergar o quão importante é o esporte, né, as atividades físicas, e que pode transformar vidas, né, pode mudar vidas, o esporte mudando vidas. Muito bom. Miguel, quero agradecer. Mestre Vampiro, quero agradecer você. O papo foi muito bom. Assim,
construiu bastante coisa, abriu muita frente para mim, principalmente. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui, viu? Dispor do seu tempo para estar divulgando um pouco mais o seu trabalho e a capoeira. Eu que agradeço pela oportunidade, em nome do Instituto, em nome da Escola de Capoeira, né? E de todos os capoeiristas, porque o programa ele tem um alcance, né? Com certeza. Muito grande. E aí eu não falo só em nome da minha escola, do Instituto, eu falo em nome de todos os capoeiristas, de todos os mestres da cultura popular. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, viu? Obrigado. Rotary, eu lembrei que Rotary Club. Rotary Club. Os caras têm. Olá, Vai ser para aquela câmera que eu vou olhar para essa aqui? Deixa eu botar um também aqui, senão daqui a pouco grita. Deixa eu desligar o meu. já tá ligado já? Já, tá ligado. Tá gravando já. Peraí, deixa eu desligar. Olá, você está no ar mais um Talk Up. Hoje a conversa vai ser com um mestre de capoeira que resolveu montar um instituto para desenvolver os jovens nas comunidades. Seja muito bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, novamente obrigado pela oportunidade. E vamos lá, eu chamo você de Miguel, de Vampiro, como você gosta de ser chamado? Hoje, se você perguntar Miguel na capoeira, dificilmente alguém vai saber quem é o Miguel. Então, na capoeira, todos me conhecem como Vampiro. Na verdade, então, Vampiro, vamos lá. Como que começou a capoeira na sua vida? Você foi um jovem, uma criança muito levada e foi um instrumento de transformação também para você? Sim, né? Eu tive alguns contatos com a capoeira, né? Informais, não foram sistematizados. Eu vim de comunidade, né? Morei na Avenida Nambi, em Jundiaí. Posteriormente, eu fui para o bairro Rio Acima, né? Monte Rei, já quase chegando em Louveira, e foi lá o meu contato sistematizado. Então eu tive contatos anteriores, mas como vim de comunidade, uma família um pouco, né, bastante humilde e confesso que até desestruturada, né? Então não tinha assim muitas regras, a gente não respeitava muitas regras. Então a capoeira ela foi uma ferramenta que transformou a minha vida. E assim, isso lá atrás, né? Assim, você começou cedo na capoeira? Comecei, eu tinha sistematizadamente, eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos. Sistematizado o que é? Na verdade, um método de ensino? Isso, quando eu fiz parte de uma escola, de um método de ensino, porque até então eu treinava, no final de semana eu ia com um colega, eu tenho até uma história aqui em Várzea, ali na Vila Popular, porque meus avós são aqui da Vila Popular. E final de semana tinha um pessoal que treinava capoeira, né? E aí quando chegava eles estavam na rua e eu ia visitar minha avó e eu treinava capoeira ali na rua com eles. Aí tem um colega que brinca e fala, eu fui seu primeiro mestre, hein? E isso ainda lá na década de 90, início, né? 95, 96. E assim, e por ser um mestre é tratado com respeito, na verdade, ou qualquer um é mestre, ele já era mestre? Não, na verdade... Era um colega, sim. Era um colega, ele fala no sentido da brincadeira, né? Porque ele treinava, ele nem deu continuidade, mas ele iniciou antes, né? A capoeira parou e toda vez que ele me vê, ele brinca, foi seu primeiro mestre. E na verdade foi uma das pessoas que me incentivou a treinar a capoeira, né? Entendi. E depois ele parou e não deu continuidade. Hoje você é mestre, foi qualificado, nomeado, é assim que se fala ou não? Cada escola tem uma forma de trazer uma nomenclatura, né? Então eu fui reconhecido como mestre. Isso, eu tive o reconhecimento como mestre de capoeira. Na verdade, a pergunta é porque você montou um instituto para levar até a comunidade, devolver para a sociedade ou ter as pessoas terem acesso ao que você teve, é isso, né? Isso, exatamente. A minha ideia é encontrar jovens como eu, naquela idade que não tinha muitas condições, né, para fazer alguma atividade, porque se a gente perceber nas periferias não se tem possibilidade de lazer, ou mesmo de cultura, né? A cultura, a gente percebe que ela está muito centralizada. Então a minha ideia era levar a cultura
aonde não chega, onde o poder público não levava a cultura. Então, durante muito tempo eu fiz isso de forma inteiramente gratuita, né? Na verdade, você nem era mestre ainda quando você já um projeto. Você já tinha vontade de desenvolver a capoeira, é isso, né? Isso, mesmo antes de receber o título de mestre, né? Eu tinha essa ideia que eu devolveria para a sociedade aquilo que me foi oferecido, né? Então, mesmo antes de ser mestre de capoeira, eu desenvolvi esse trabalho nas comunidades. Na verdade, você também é da rede estadual de ensino, né? Um professor também. E você, então, já começou a encontrar os neuros atípicos. Que coisa não era muito difundida, não é que era difundido, não era muito divulgado. Se tinha, mas não se falava. Se escondia muitas das vezes, né? E a capoeira você enxerga como algo de transformação também, não é? Sim, sim. Tanto as crianças, né, de uma maneira geral, porque quando eu treinei a capoeira não tinham muitas crianças, né, em idade pré-escolar ou educação infantil. Era sempre a partir dos 10, 12 anos que já eram pré-adolescentes. E também não se via crianças neuroatípicas, né? Tinha-se ainda esse preconceito, não só com a capoeira, mas de colocar esse medo de colocar a criança neuroatípica ali, né? isso, Contato com a atividade. E aí eu percebi que a capoeira era uma forma de possibilitar essa interação, né, com as crianças neuroatípicas. E você tem algum caso, assim, que assim, o trabalho é o mesmo, na comunidade, nos lugares que você tem os projetos, tem muitas crianças que vão? Existem as especificidades, né? Eu tenho um trabalho, por exemplo, na Ponte São João, que ele é aberto ao público, e aí eu tenho lá duas alunas que elas, né, têm TEA. Então não é específico, elas participam juntamente com as outras turmas. Mas nós temos um trabalho lá no bairro do Champirra, que é um trabalho onde todos os estudantes, eles são neuroatípicos, né? Então, e não é só TEA, né? Lá a gente também tem síndrome de Down. Então é um trabalho bem legal e tem um profissional que é capacitado, gabaritado para isso, que faz parte do nosso projeto. Aqui, na verdade, precisa para falar a linguagem, né? Porque, e assim, elas estão no meio, assim, assim, lá na Ponte São João, elas estão no meio dos demais, né? Na verdade, sim. Não tem diferença. Não, elas fazem o trabalho, né, juntamente com todos os outros, né, estudantes lá. E já, como eu expliquei para o senhor, lá no Champirra, é que coincidiu do grupo mesmo que faz parte ali da escola, né? Eu tenho outras crianças que não são neuroatípicas que vão visitar, então acabam, né, praticando e ficam ali porque não existe essa diferenciação, né? Como que chama esse projeto? Gingando e Estudando. É obrigatório estar na escola, então? Exatamente, não só estar na escola, as notas, né? Você tem que ter boas notas, tem que ter frequência, porque uma coisa está atrelada à outra, né? A frequência, as boas notas, e também precisa ter o acompanhamento dos pais. Então é assim, não adianta ser bom na escola, ser bom na capoeira e não ser bom em casa. Então é um conjunto. Ele tem que ter bom comportamento em casa, tem que ser uma criança que respeita a família. Você lá atrás respeitava a sua família, respeitava os pais? Não tinha isso? Eu confesso que o meu pai, como eu disse, né, é uma família um pouco meio fora dos padrões. Fora dos padrões, né? Ou se a gente pensar nas comunidades, é dentro dos padrões que nós vivemos dentro das comunidades, né? Então, não se importava muito para onde eu ia, para onde que eu voltava, não se preocupou com essa questão escolar, então era diferente. Mas eu não era, confesso que eu não era um garoto determinado a estudar, não tinha muito compromisso. E aí foi quando eu conheci a capoeira, né, sistematizada, como eu falei. Vou até citar o nome dos meus mestres, o mestre Dema e o mestre Anderson, né, que foram as pessoas que ajudaram a transformar a minha vida e ser o que eu sou hoje. Na verdade, a capoeira transformou, porque eu já pesquisei um pouco e você conseguiu uma bolsa de estudo na escola de ensino através de uma bolsa, através da capoeira. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como que foi, você ajudava. Era um projeto de extensão. A minha primeira formação é em Educação Física, né? Pela Escola Superior de Jundiaí, que é a ESEF, e tem um projeto de extensão na ESEF, e eu era bolsista, então eu dava aulas de capoeira
primeiro bolsista no de capoeira? Você foi o primeiro, não foi? Eu falo que eu sou o primeiro jundiaiense, né? Porque eu sou natural de Jundiaí. Tiveram outros bolsistas da mesma época, mas de Jundiaí mesmo... Mas da capoeira também ou não? Da capoeira sim. Porque nós tínhamos um outro bolsista que ele veio de Barretos, colega também, capoeirista, né? Que veio de Barretos. Eu até conheço esse cara. Conrado Ribeiro. Conrado, um excelente profissional. E nós desenvolvemos nessa época. Conrado, tá? A gente brincava nessa época que não era ESEF, era ESCAF, Escola Superior de Capoeira e Forró. Porque ele gostava muito de forró e eu gostava muito de capoeira e a gente fazia esses projetos acontecerem. Então, trabalhamos com capoeira, eu levava até hidrocapoeira, acho que foi um dos primeiros momentos que ouvia-se essa palavra. Hoje já tem bastante, mas naquela época a gente trabalhava a capoeira dentro d'água, né, como forma de hidroginástica através de movimentos de capoeira. Mas você fez uma escola superior de educação física. A capoeira é um esporte, é uma cultura, é uma luta? Tinha na grade da ESEF? Não tinha, né? Como lutas tinha na grade. E aí, em um momento de lutas, o professor Vanderlei, ele solicitou, inclusive, que nós trabalhássemos a capoeira como luta, né? Porque a capoeira, na sua essência, ela é luta. Então, o professor oportunizou que nós fizéssemos isso e, posteriormente, nós fizemos um evento, um encontro jundiaiense de capoeira, né? Na universidade, lá na ESEF, trazendo mestres do Rio de Janeiro, aqui mesmo de Jundiaí, trabalhando como se fosse um congresso de capoeira, um congresso de capoeira. Na verdade, logo Jundiaí vai virar uma capital da capoeira, que tem muita gente boa aqui, né? Esse é um dos projetos, já estou dando spoiler, esse é um dos projetos que eu tenho em mente, Jundiaí, a capital da capoeira. Olha, na verdade vai sair coisas boas daí. Na verdade, você sempre trabalha com a capoeira, né? Na verdade, você é um idealizador e quer que as coisas aconteçam através da capoeira, né? A capoeira, como eu disse, é uma ferramenta. Eu acredito muito nela como ferramenta de educação, de transformação, porque o capoeirista, ele não é só um jogador, né? Ele é atleta, ele é compositor, ele é artesão, porque ele faz o instrumento, né? O capoeirista faz o próprio instrumento. Ele compõe a musicalidade, as músicas são compostas por capoeiristas, né? Vestimenta, hoje nós temos também, o próprio capoeirista confecciona o uniforme e acaba fazendo disso uma forma de renda. Eu já vi um mestre todo de um paletó branco muito bonito, um berimbau na mão. É você, né? Você usa, né? Na verdade, assim, como eu disse, cada escola tem a sua filosofia. Na nossa escola, é uma herança que eu herdei do meu mestre, nos dias de formatura, você tem que estar alinhado, tem que estar de terno. Para você se formar, você tem que estar com a sua melhor roupa, né? Então... todos os capoeiristas que vão se formar? Todos os capoeiristas vão se formar dentro da linhagem que eu sigo, que é, né, a do mestre Dema e do mestre Anderson. Qual que é a linhagem? Então, a gente joga capoeira mista, né? Tem essa pergunta, você joga capoeira Angola, capoeira regional, é na minha concepção, eu respeito todas as outras, né, concepções, mas como eu vou dizer que eu sou capoeira regional se eu não bebi na fonte da capoeira regional? Como que eu vou falar que eu sou angoleiro se eu não bebi na fonte da capoeira Angola? Então, a gente trabalha uma capoeira dentro dessa contemporaneidade que a gente fala, né, que é a capoeira contemporânea, e a gente joga de acordo com o ritmo que o berimbau tocar. Então, treina, se prepara para poder... Todas as frentes. Exatamente. Fala assim, você é angoleiro? Não. Mas se tocar Angola, se for jogo de Angola, nós vamos jogar Angola. Inclusive, né, desculpa a falta de modéstia, eu fui recentemente campeão dos jogos regionais, né, na região 4, porque é dividido em 8 regiões esportivas. Eu representei Hortolândia e eu fui campeão, né, tirando a maior nota, né, desde quando eu treino, que é a nota máxima dentro do jogo da capoeira Angola. Na verdade, é uma disputa ou não? É uma disputa. Os jogos regionais você faz 2 jogos e 2 lutas. 2 jogos de capoeira Angola e 2 jogos na capoeira regional. Na verdade, é contato também, né? Isso. Todo golpe é para acertar, é intenção e intensidade, né? E toda rasteira é com intenção de queda. Então, é a luta, mas sem colocar em risco a integridade física do seu adversário. Então... E a pontuação é de que você acertar ou derrubar? Na verdade, a pontuação é de 0 a 10. Né? Então, eles falam que você já começa com 10. Então, quando você trabalha fora
dos ideais que eles acreditam, porque cada competição também é uma competição. Eu estou falando dentro dos jogos regionais do estado de São Paulo, né? É dentro da capoeira regional de Mestre Bimba e dentro da capoeira Angola, né? De Mestre Pastinha. Na capoeira tem idade, assim, o seu projeto ele atende só crianças? Não, o projeto ele atende crianças, jovens, adultos. E senhores adultos? Isso, a gente fala melhor idade, né? A gente tá brincando. Tem um projeto lá em Louveira, eu falei aqui em off, que a gente escreve alguns projetos, lei de incentivo, porque a gente busca esses parceiros. E quando a gente não encontra esses parceiros, a gente tenta alguns recursos por meio, né, das políticas públicas, né? E em um desses recursos a gente escreveu um projeto em Louveira que chama Louveiraça, no Compasso Ancestral. E aí nós temos, né, uma senhora lá, não vou falar idade, né, por questão, né, ética, não conversei com ela, mas ela é uma senhora, é uma idosa, e ela enche os olhos de ver ela praticando, né, a capoeira. E ela falou tem um depoimento dela. Depois o pessoal quiser dar uma olhadinha lá na nossa rede social. Acompanhar. Isso. Vocês vão perceber que ela dá o depoimento, que ela sempre teve vontade de aprender a capoeira e agora ela está realizando o sonho dela, que é aprender a capoeira. E assim, quem que foi os negros, os escravos que montaram a luta, que desenvolveram a luta? Ou ela vem se transformando dia após dia? A capoeira, quando ela foi criada pelos escravos, novamente, né, dentro dos meus estudos, porque existem linhas de estudos diferentes, né? Eu acredito que a capoeira, ela foi criada no Brasil. Porque quando você pega os registros, você não vê registro da capoeira na Europa, por exemplo. Entendeu? Da capoeira, existem outras artes similares, mas a capoeira, como é hoje no Brasil, é só aqui no Brasil. Então, os negros que eram escravizados de todo o continente africano, né, que tinham como destino o Brasil, aqui eles desenvolveram a capoeira, né, com essa mistura de, né, porque a gente fala, às vezes o pessoal vai falar África, não, é o continente africano, é vasto, né, é grande. E aqui no Brasil ela foi desenvolvida como a gente conhece hoje, como capoeira. E por que capoeira? Porque é rasteiro, é isso? Isso. Uma das referências que era uma capoeira tupi-guarani, capoeira, mato, ralo ou vegetação rasteira, né? Se a gente for ler ao pé da letra no dicionário, então era o lugar onde eles utilizavam para treinar. E aí o capitão do mato tinha que capturar aquele escravo, que fugiam, né? Aqueles que fugiam, e quando ele chegava todo machucado lá pro senhor de engenho, falava, o que aconteceu? Ele falou, fui pego pelos negros na capoeira. E aí acabou criando, né, o nome da capoeira. Essa ligação da capoeira. Como eu falei, existem outras, né, referências que acabam falando que é por conta de um cesto, que é uma linhagem que eu não pesquisei a fundo, mas eu acredito nessa, né, que era onde os negros utilizavam para a prática da capoeira. E a capoeira se faz sem instrumento ou não? Não. A princípio não haviam instrumentos, né, os instrumentos chegaram na capoeira posteriormente. Hoje, cada escola também trabalha com determinados instrumentos. Você confunde, eu sei que você tem a dizer, mas das raízes africanas, das religiões de matriz africana, por causa do atabaque, por causa de um único instrumento, se rotula muito a capoeira, que os evangélicos, os católicos, os protestantes ficam meio resistentes a capoeira por achar que são de matrizes africanas, né? Ele é um preconceito que existe há muito tempo, hoje um pouco mais velado, antigamente era mais escancarado, com perdão da palavra. Você estava com a atabaque, já falava que você, né, ia fazer, como vulgarmente chama, lá vai fazer macumba. Então, assim, existe ainda esse preconceito com relação à capoeira e à religião de matriz africana, que na verdade, assim, é falta de conhecimento, né? Eu sempre, quando vou explicar sobre capoeira, eu começo dizendo assim, o que normalmente um meliante, né, utiliza para fazer um assalto? Vai usar uma arma. Um revólver, por exemplo. O que a polícia usa para combater a violência? É uma arma, é o mesmo objeto com finalidades diferentes. Então, na capoeira, o atabaque ele tem uma finalidade rítmica. Então, dessa forma que eu acredito, como eu expliquei, né?
Existem capoeiristas que são oriundos de religiões de matriz africana? Sim, como existem católicos, como existem protestantes. Assim, eu acho que que na verdade a capoeira não tem religião, mas o capoeirista tem, é isso? É exatamente isso. O capoeirista, ele é livre para ser o que ele quiser. Você nos seus projetos, você nem fala sobre isso? Não, a gente procura não trabalhar, principalmente como a gente trabalha com muitas crianças, né? A gente evita qualquer tipo de menção religiosa, até saudações. Eu tive recentemente, né, uma conversa, a gente pode fazer uma oração na aula. Nossa, a gente pode fazer em um outro momento. Na aula não é o momento da gente fazer a oração, porque a gente já carrega esse... Já é outro lado, né? Isso, aí eu vou dar margem para as pessoas que não conhecem falar. Mas cada um tem direito de fazer a sua oração dentro do seu momento, pode pedir para que outra pessoa faça, mas dentro do meu momento de aula, eu já expliquei, todos os professores, todo mundo que trabalha dentro da nossa escola sabe que a gente não mistura essa questão religiosa. Você tem uma escola e tem um projeto, um instituto, né? Isso. É que assim, o instituto, vamos pensar no instituto, é o macro, porque o instituto ele não trabalha só a capoeira, porque o jovem de periferia não faz só capoeira. Você entende? Eu sou apaixonado pela capoeira, mas nem todos são. E a gente tem que respeitar. Então, eu também tenho que oferecer outras modalidades. Então, a gente tem outras modalidades, modalidades inclusive iniciando, né, agora. E a Escola de Capoeira Gingana Estudando, esse é o projeto que já tem mais de 20 anos. Que presta um serviço para o Instituto. Isso. Na verdade, você está expandindo, você está formando mestres, como está esse processo? Isso, a ideia é justamente essa da cultura, né? Você continuar o legado, porque daqui 50 anos, poucas pessoas vão saber quem é o vampiro. Daqui 100 anos, uma quantidade menor. Daqui 200 anos, eu costumo brincar com os meus alunos. E aí, como que é o nome do seu tataravô? Então, vai ser só uma lembrança, mas e quem vai ficar? Quem vai perpetuar? Então, a ideia é que a gente consiga, né, dar continuidade à cultura, né? Às manifestações da cultura popular. Na sua família tem mais capoeirista ou não? Só você que ingressou? Da minha família. Meus irmãos Sim. não, eu tive bastante pessoas, eu tentei influenciar muita gente da minha família, né? Mas infelizmente, porque precisa de uma dedicação. Né? Mestre Bimba, né, que é um grande capoeirista, ele falava que a capoeira é para todos, mas nem todos são para capoeira. Não vou nem discordar nem concordar dessa fala, mas eu posso dizer que parte dessa fala é que ele quer dizer que precisa de dedicação. Não pode ser de qualquer jeito. A capoeira ela exige uma cobrança, uma disciplina, como toda arte marcial. Mas eu tenho sobrinhas que treinam, tenho sobrinha que treina no Loveraço, a minha filha mais nova, ela treina, a Luísa, a Isabela, que é a mais velha, treinou durante bastante tempo, hoje por conta, né, trabalho, estuda, ela não consegue treinar. Meu enteado treina. E assim vai. E assim a gente tenta. Seguindo o legado. E assim, tem os projetos, a ideia é ampliar, você precisa de recursos, né? Porque eu sei que você fornece material, né? Os instrumentos, as vestimentas, né? O Instituto já permite que as crianças que entram lá tenham um material para jogar a capoeira, é isso? Isso, para a capoeira a gente já tem, né? O material, o instrumento para elas poderem fazer. Não são todos os projetos, mas tem projeto que a gente tem parcerias, né? E aí com a ajuda desses parceiros a gente consegue uniformizar algumas crianças, porque o projeto ele é inteiramente gratuito, né? Então desde da mensalidade que não tem, né, até a vestimenta. Isso a gente falando para as crianças, que a gente tem essa preocupação com as crianças e com os jovens. Então a gente busca essas parcerias. Na verdade, assim, nas comunidades tem muito tráfico, tem muita a vida fácil. Que assim, como que é para você vivenciar isso, de tirar também, trazer o jovem para um projeto e não estar na rua pensando besteira, namorando coisa que possa lesar um próximo, um terceiro aí? Eu confesso para você, até me emocionei agora um pouco, porque assim, eu vim de comunidade e eu dou aula toda quinta-feira em uma comunidade. E aí a gente chega na comunidade, a gente já vê, né, algumas crianças com comportamentos inadequados, né, pelo que a gente acredita, pelo que a gente idealiza.
E, infelizmente, elas veem em alguns tipos de comportamento um espelho. E aí, quando a gente chega com a capoeira, ela fala, opa, eu posso ser isso aí também. Eu quero ser isso aí. Então, dá esse sentimento, poxa, estou fazendo o meu trabalho, está acontecendo. Então, a gente tem um grupo de crianças. Eu brinco que a gente não sabe de onde surge. Quando você olha, tem 30, 40 crianças dentro de um espaço, dentro de um salão. É aberto? É aberto. Isso. A princípio, nós tentamos fazer com matrículas, mas o que acontece? Eu não posso segregar, não posso falar, você não pode fazer porque seu nome não está aqui. Ele chegou ali, ele vai treinar. Então, é uma capoeira permissível mesmo para a comunidade, de forma que quem chegou, às vezes chega um pai, e também tem alguns depoimentos lá na rede, como eu te falei, que hoje eu tenho alunos que os pais foram meus alunos. Oh, e aí ele fala, por que você vem treinar? Ah, meu pai treinou capoeira, falou que é bom e eu estou vindo aqui. E eu tenho muitos exemplos, né, que ele fala, mestre, se não fosse o senhor, eu não estava aqui hoje. E o maior exemplo é o professor Miquinho, na capoeira conhecido como Miquin, né, o William, que ele é fruto de um projeto social. Hoje é pai de família, inclusive a filha dele nasceu semana passada, a Dandara, nome forte, né, nome de guerreira. E ele fala que a capoeira mudou a vida dele. Então, olha para você ver como a capoeira transforma a vida das pessoas, né? Com certeza. Você não vive só de capoeira, né? Não. Hoje, não é um hobby e não é uma... Eu costumo dizer que a capoeira é uma fonte de renda extra, né? Porque eu também sou contra o trabalho gratuito. Quando eu falo trabalho gratuito, não é que a comunidade tem que pagar o que o menino lá tem que pagar. Eu falo que o poder público, né, as empresas, de alguma forma, algum parceiro ou alguma política pública precisa apoiar esse profissional que trabalha com a capoeira. Então é uma forma de renda extra, mas a minha formação é em educação física, né, minha primeira formação. Depois fez pedagogia? Depois eu fiz pedagogia, minha segunda formação. Aí me aposto em docência no ensino superior, porque a minha ideia era levar a capoeira para a universidade também. Então trabalhar, além dessa, né, trabalhar ela em etapas, para ser desde lá da comunidade até a universidade. Assim, como você falou, tem uma jovem idosa que a capoeira tem essa adesão na comunidade dos pais, dos avós. Pessoas com mais idade procuram também o projeto para estar participando? Dentro como eu falo, né, algumas comunidades. Tem uma comunidade que, acho que por ter muita criança... É só criança? Eles mesmos entenderam, mas alguns pais vão assistir às aulas. Esses pais que treinaram comigo, eu faço um momento de encontro para oportunizar que eles voltem a jogar com os filhos. Mas no espaço lá no Instituto, por exemplo, hoje eu tenho... 5 pais que vão treinar junto com os filhos. E aí, teve até um momento que eu caí na besteira de falar, vou separar um dia para treinar só criança. Eu falei, não, eu venho porque meu filho está aqui. Então eu já entendi que ali é uma mastroginástica. É um momento da família estar com o filho, independente de técnica. Então não é uma capoeira luta, né? Como eu falei para você, que a princípio ela era só luta. Então hoje na minha capoeira é um momento de você estar próximo, né, da família, você unir a família, ter esse momento. Nesses projetos você consegue desenvolver a capoeira, tem uma metodologia, né, que cada hora entra um, sai outro, né? Tem uma dificuldade também. Sim, não. A nossa escola, né, a gente trabalha dentro de uma metodologia, existem os níveis, as graduações, então a gente procura, quando vai criar o plano de aula ele é dentro de uma sequência de movimentação. E aí o que é interessante, a partir de uma certa graduação, ele precisa aprender a ensinar, aprender a dar aula. Então ele é moldado a dar aula. Então o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui com esse que está iniciando e a gente vai trabalhar essa forma dele passar. Como que ele vai ensinar? Porque a melhor maneira de você compreender que o seu aluno ele aprendeu é quando ele consegue ensinar outra pessoa. Então dentro da própria aula a gente consegue identificar, né, então a necessidade de ter uma matrícula, daí um acompanhamento, né? Sim. Existem as graduações, ele tem um tempo, tem uma lista de presença, a gente faz a presença, mesmo, né, os mais velhos, né, os adultos, eles têm algumas regras. O gingano estudando para criança, né, que
precisa ter boas notas, mas o responsável também não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, principalmente, né, no período de aula. Afinal, a gente não vai controlar o adulto, mas no período de aula, durante a aula, antes ou pós a aula, não é permitido o consumo, né, de bebidas alcoólicas. Qualidade de vida. Sim, exatamente. E, assim, e nessa comunidade, né, nesses projetos, aprende a tocar instrumento também? Dá tempo? Sim, então existem aulas específicas de instrumentos, né? Até porque o tempo para você treinar capoeira é muito tempo. Você precisa de muito tempo para aprender tudo sobre a capoeira e ainda assim a gente não consegue, né, compreender essa dimensão. Então existem aulas específicas. Além das aulas, existem oficinas. Então, o que eu gosto também? Eu toco instrumento, mas eu não me considero um exímio tocador. Eu conheço pessoas que tocam muito melhor do que eu. Então, o que eu faço? Eu convido essa pessoa que eu acredito que tem esse potencial, mesmo sendo de outra escola, para partilhar do conhecimento dele. Então, nós procuramos fazer essa interlocução entre outros agentes culturais, outros mestres, professores. É uma classe unida, se pode se dizer assim, não? Há respeito? Não, independente de